Nesta análise, vamos fazer algo um pouco diferente. Colocar uma das personagens mais queridas e também mais controversas de Game of Thrones em um julgamento. Um julgamento de alma. A grande questão é, para onde exatamente iria a alma de Arya se o julgamento seguisse um código de regras muito específico e muito antigo de mais de 700 anos? Para fazer isso, a gente precisa deixar de lado toda a nossa simpatia moderna por ela. O objetivo aqui é aplicar a lógica teológica fria e rigorosa do século XIV. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. Primeiro, é fundamental entender as regras do jogo. O inferno de Dante não é só um poço de fogo, de forma alguma. Pense nele mais como uma burocracia do pecado, tudo meticulosamente organizado. E é aqui que a coisa começa a ficar fascinante. O inferno se divide em 3 grandes categorias de pecado. Na base, mais leves, estão os pecados da incontinência, os da paixão, como gula ou luxúria. Subindo um degrau na gravidade, temos a violência. Mas o que é realmente chocante, o que está no topo da hierarquia é a fraude. Usar o intelecto, que seria o grande dom divino, para enganar. Isso é considerado o pior de todos os pecados. E essa citação da análise resume perfeitamente a tese central. Não se trata apenas do que a Arya fez, mas principalmente de como ela fez. É o método dela que vai selar o seu destino. Agora sim, vamos ao julgamento propriamente dito. E como em qualquer bom caso, vamos começar pelo processo de eliminação. De cara, já dá para descartar os círculos superiores. A vida da Arya foi o oposto da incontinência. Foi uma vida de ascetismo, de foco absoluto, não de falta de controle sobre os próprios apetites. Então, a acusação mais óbvia parece ser a ira, certo? Afinal, a famosa lista dela é basicamente uma ladainha diária de fúria e um desejo incansável de vingança. Só que tem um detalhe fundamental. A Arya, para o Dante, é um pecado de sangue quente, impulsivo, uma paixão do momento. A vingança da Arya, é outra história. É fria, é calculada, paciente. E toda essa premeditação transforma o que seria uma simples raiva em algo muito, mas muito mais sinistro. E isso nos leva direto ao coração do caso. Pesar as evidências entre as 2 categorias de pecado mais graves que existem. Se olharmos para o 7º círculo, o da violência, o caso contra ela é bem forte. Não há como negar, ela é uma assassina em série com uma lista de mortes bem extensa. Mas o argumento principal aqui é que a violência dela é apenas a ferramenta. O pecado real, o mais profundo, é a fraude. É a perversão do intelecto humano para causar o mal. E essa citação é brilhante porque ilustra o ponto perfeitamente. A arma que define a Arya não é a força bruta do leão, é a astúcia da raposa, é a máscara que ela usa, não a espada que ela empunha. Depois de pesar todas as evidências, de analisar os métodos dela, o Tribunal Teológico finalmente chega a um veredito. Arya Stark é considerada culpada de fraude. E por isso, sua condenação é o 8º círculo do inferno, um lugar conhecido como Malebolge, as valas do mal. E a localização dela é ainda mais específica. Ela vai para a 10ª e última vala, o lugar reservado para aqueles que cometeram o crime de personificação, uma profanação da verdade da identidade humana. Olha que interessante. O próprio inferno de Dante já tem um caso parecido, o de Diane Chique. Mas o crime da Arya é, em sua essência, muito pior. Ela não só se passa por outros, ela usa a pele real de suas vítimas e busca tirar vidas, não apenas bens materiais. Um ponto crucial, ela escapa do último círculo, o da traição. Por quê? Porque não se pode trair um inimigo com quem nunca existiu um laço verdadeiro de confiança. A confiança que os Frey depositaram nela era, na verdade, uma ilusão criada pela própria fraude dela. Chegamos então à sentença. E no universo de Dante, a punição nunca é aleatória. É sempre um reflexo poético e muitas vezes horripilante do crime cometido. Essa é a lei do contrapasso. A ideia de que a punição deve se encaixar perfeitamente ao pecado de forma simbólica. E o contrapasso da Arya é o inferno totalmente personalizado, moldado pelas escolhas que ela fez em vida. A punição dela é tripla, uma simetria terrível de seus crimes. Primeiro, o próprio rosto dela se fragmenta, descascando sem parar para revelar os rostos que ela usou. Segundo, a mente dela é invadida, uma tempestade constante das personalidades e memórias que ela roubou.
E por último, o corpo dela se contorce numa fúria bestial, transformando-a na loba selvagem que ela mesma abraçou. Então, a gente chega na ironia mais perfeita e mais assustadora de todas. A garota que fez de tudo para se tornar ninguém, agora está condenada por toda a eternidade a ser todos os outros, menos ela mesma. E no fim, a análise nos deixa com um aviso que atravessa os séculos. Quando se luta contra monstros, o maior perigo é acabar perdendo a própria humanidade no processo. A questão que fica no ar é: será que ao buscar sua vingança, Arya se transformou exatamente no tipo de monstro que ela tanto caçou?